a melhor história da sua vida. Domingo passado falamos sobre a melhor notícia do mundo. E agora vai falar a melhor história da sua vida. Eu acho que a melhor notícia do mundo afetou a sua vida, mudou a sua história. Você aceitou a melhor notícia, que é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, na verdade, boas notícias. E você aceitou o Evangelho e tudo mudou em você. Está lembrado disso? Então tudo mudou quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos felizes porque você, ao aceitar Jesus, lógico, você teve uma transformação radical. Então temos aqui o Evangelho com boas novas, boas notícias, e que foram anunciadas por anjos. Inclusive, nós falamos isso no domingo passado. Acho que você se lembra muito bem. E essas notícias anunciadas foi a primeira notícia, grande notícia para a humanidade, a notícia do nascimento de Jesus. Lembra que os anjos apareceram aos pastores que estavam lá em Belém? Eles anunciaram as boas notícias do Evangelho, eles ficaram impressionados e foram correndo até onde estava Jesus, porque os anjos deram com detalhes: vocês vão entrar numa estrebaria, encontrar um menino deitado numa manjedoura, e esse é o Messias, esse é o prometido de Deus. Eles foram lá. Depois também passaram toda a história da vida de Jesus, que nós conhecemos bem, que culmina na sua morte na cruz e a ressurreição. E na ressurreição, as mulheres foram ao túmulo, achando que levando especiarias para poder preparar o corpo de Jesus, para conservá-lo, mas encontraram o túmulo aberto e havia ali um anjo que disse: olha, vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo, ele ressuscitou, não está aqui. É assim, então testemunharam da ressurreição de Jesus, e depois Jesus apareceu a elas, depois aos demais discípulos. Mas também, depois de 40 dias com os discípulos, após a sua ressurreição, Jesus, ele ascendeu aos céus, ele foi aos céus, ele subiu ao Pai, e quando os discípulos estavam ali, olhando para cima, porque Jesus subiu e desapareceu numa nuvem, e apareceram os dois anjos que falaram: olha, vocês estão olhando para cima, varões de Galileus? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira, ele há de descer. Então, ali, naquele momento que Jesus voltou ao Pai, os anjos anunciam: ele voltará para vocês. Então, as boas notícias do Evangelho foram anunciadas por anjos, olha só, tá? E só que essas boas notícias agora são anunciadas por quem? São anunciadas por você. É importante você entender que essas boas notícias que foram anunciadas por anjos, a palavra anjo significa mensageiro. E agora nós somos os mensageiros. Nós estamos no lugar dos anjos. Quem deve anunciar a mensagem não são mais os anjos, como foi o caso dos pastores de Belém, quando foi o caso, da ressurreição de Jesus, depois do retorno dele, quando anunciaram a sua ascensão. Agora nós somos os mensageiros, nós somos esses anjos, vamos dizer assim, no lugar dos anjos, para poder anunciar o Evangelho. Somos os mensageiros dessa melhor notícia que você pode dar para alguém. Amém? A pessoa se dá notícia boa, tipo, você ganhou na loteria, você ganhou na Mega Sena, ou então, olha, aquela moça que você ama tanto aceitou casar com você, ou seu filho nasceu, parabéns. Essas notícias são maravilhosas, mas todas elas dizem respeito à vida temporária, à vida aqui na Terra. Agora, há uma notícia que vai mudar a vida da pessoa aqui na Terra e preparar seu destino para a eternidade. Muda o seu destino eterno. Até nós colocamos uma frase interessante, na semana passada, O destino de alguém depende de você. Realmente, o destino de alguém depende de você, porque se você falar essa boa notícia, ele vai ter uma mudança radical na sua vida, caso ele aceite o seu Jesus como Salvador. Porque essa pessoa, seu amigo, alguém da sua família, seu colega de trabalho, seu vizinho, essa pessoa estranha que você cruzou seu caminho, você pode compartilhar algo, bater um papo, ele só vai para o céu, ele só vai ter a vida eterna se ele receber Jesus como Salvador. Mas, lógico, ele tem que crer no Evangelho. Mas, como ele vai crer se não ouvir o Evangelho? Está entendendo? Até lá em Romanos capítulo 10, Paulo faz uma pergunta interessante: como crerão se não ouvirem? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso que ele acrescenta: quão famosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Gente, o seu amigo, seu vizinho, seu parente, enfim, aquela pessoa que está perto de você, o seu próximo, você deve amar como a si mesmo. A pergunta é:
Você ama essa pessoa de verdade? Você demonstra o amor de Deus? Porque se você já tem a certeza da salvação, a segurança da vida eterna, você deve compartilhar essa boa notícia com alguém. Afinal de contas, é de graça, não é verdade? Você não recebeu de graça? Jesus disse, de graças recebeste, ou de graça recebeste, de graças dai. Quer dizer, você recebe pela graça de Deus e você transmite por essa mesma graça. E você dá de graça, no sentido que você não tem que precisar recompensa nenhuma para anunciar aquilo que você recebeu pela graça de Deus. Então, apesar que você vai ser bem recompensado, mas não é uma troca quando você anuncia o Evangelho. Você só está compartilhando uma bênção que não tem preço e que foi dada gratuitamente e está à disposição de todos aqueles que creem. Então, você deve anunciar o Evangelho, que agora você está no lugar dos anjos, sendo os mensageiros, o portador das boas notícias em nome de Jesus. Amém? Então, estamos aqui, né, compartilhando com você a boa notícia, a melhor notícia que você pode passar para alguém é contar a melhor história da sua vida. Qual a melhor história da sua vida? Qual a melhor história? O que realmente aconteceu que mudou o seu destino eterno? Que mudou a sua vida aqui na Terra? Que você não tinha paz, você estava perdido, você não tinha vida, você não tinha salvação, você era escravo do pecado, mas tudo isso mudou, não é verdade? Então, por que você deve compartilhar a sua história? Porque quando você vai compartilhar a história de Jesus, que é o fundamento do Evangelho, as pessoas vão falar assim, mas não acredito nessa história, eu tenho minhas dúvidas, será que nasceu de uma virgem mesmo? Quem diz que ele garante que ele nasceu sem pecado? Quem garante que ele viveu sem pecado? Quem garante que ele foi ali na cruz e morreu por mim? Tem a ver a cruz, Jesus morrendo lá e eu aqui. Isso aí só o Espírito Santo pode convencer, na verdade. Você deve falar isso porque esse é o Evangelho. Jesus nasceu, o Criador que criou todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós e viveu entre nós como homem, sendo totalmente Deus, e ele também se fez totalmente homem. Essa é a verdade do Evangelho. E morreu sem pecado na cruz, e morreu pelos nossos pecados. A morte da cruz é substitutiva, é o justo morrendo pelos injustos, e Deus aceitou esse sacrifício, nos justificou. Esse é o Evangelho. Mas quando você vai compartilhar isso em primeira mão, em primeira vez, a pessoa fala, eu não creio nisso. Mesmo que ele seja um católico, assim, alguém que é cristão por tradição, mas fala, não, acho que eu tenho que fazer uma coisa para ser salvo. Então, quando eu morrer, alguém vai rezar por mim e vou ser salvo. Eu acredito que eu vou voltar aqui na outra vida para ver se eu melhoro. A pessoa pode ter fundamentos de fé ou convicções religiosas que não bate bem com essa história principal e genuína do Evangelho. Agora, quando se você fala, primeiramente, antes de explicar o Evangelho, você fala como o Evangelho transformou a sua vida, quer dizer, qual a sua história? Contra fato no argumento. Tá entendendo, meu irmão? Você vai falar um fato. Assim, olha, eu era viciado em drogas, hoje não sou mais. Eu tinha vício de bebida. Eu queria morrer, eu queria matar, tentei suicídio. Então, olha, minha vida era infeliz. Por de fato você não era feliz. A Bíblia diz claramente, isso aplica-se a todas as pessoas do planeta, diz assim, para o ímpio não há paz. Não há paz. Ele pode ter dinheiro, pode ter fama, ele pode ter uma vida confortável, ele pode estar embaixo da ponte, não importa, ele não tem paz. Qualquer que seja essa pessoa, um traficante de drogas, uma pessoa direitinha, moralmente correta, não tem paz. E quando você conta a sua história, o que vai destacar, eu não tinha paz, mas agora eu tenho a paz. E uma paz que o mundo não dá. Olha que eu procurei em todos os lugares. Você pode contar a sua história, eu procurei aqui, procurei ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez você não tenha uma história espetacular, né? Que talvez venderia livros ou teria visualizações aí na internet, ou chamaria você para falar para multidões, mas sua história é sua história. Essa é a história mais importante, porque se você contar a história de outros, mesmo que sejam histórias espetaculares, você pode até contar como exemplo, mas o que interessa é, tudo bem, você falou que tal pessoa, né, apesar de ser milionário, era infeliz, agora ele tem paz, mas essa pessoa que era um catador de papelão na rua, ou de reciclagem, uma pessoa bem simples, mas ele também não tinha paz, recebeu Jesus, essa pessoa aqui, um adolescente recebeu Jesus, um ancião recebeu Jesus, a pessoa fala, e você? A questão é você, a sua história. Você pode contar outras histórias? Sim. Ajuda? Sim. Mas o que vai impactar, aliás, o que realmente vai deixar a pessoa sem argumento nenhum é o fato da sua história. Estão entendendo? Então, quando se fala em evangelização, evangelismo intencional, temos que dar alguns passos importantes. Porque, compreendendo a história de Jesus, a história de Deus, vamos dizer assim, a história que Deus
ele escreveu através de Jesus, mandando seu Filho, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus escreveu essa história, e essa história está marcada, e essa história de Deus mudou a história da humanidade, tanto que nós temos toda a história cronológica da humanidade dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. É lógico que os ateus hoje querem mudar até essa nomenclatura, né, e dizer, tirar o DC, que é depois de Cristo, para colocar EC, dizendo assim, nós estamos em 2022 da Era Comum. Comum com o quê? Não sei, eles não sabem comum de quê, mas eles querem tirar o Cristo da história, não tem como tirar Cristo da história. Pode mudar essa sigla, essa abreviatura, pode dizer, a partir de agora não estamos em 2022 depois de Cristo, ou tal história aconteceu 100 anos antes de Cristo, ou 1000 anos antes de Cristo. A história da humanidade foi sempre escrita, como você vê lá, sempre tem um númerozinho e tem AC antes de Cristo ou DC depois de Cristo. Querem mudar, sabe por quê? Eles não acreditam na história de Jesus. Mas a história de Jesus já mudou a história e acabou. Isso já está mudada a história. Até porque você diz, você pode não querer aceitar o DC que é depois de Cristo, mas na minha vida tem o antes de Cristo e depois de Cristo. É importante você, então, quando compartilhar a sua história, você tem que dizer como era antes e como é agora. Está entendendo? O que você era uma pessoa de um jeito, agora você é uma nova criatura. Amém? Todos nós temos uma história. Se você não tem uma história com Deus, é porque você não teve encontro com Deus. Todos que tiveram encontro com Deus, têm uma história com Deus. Uma história interessante, maravilhosa, espetacular, que é a melhor história da sua vida. Você pode até contar a história do seu pai ou da sua mãe. Olha, meu pai era terrível, meu pai tinha vícios, meu pai era isso, meu pai era aquilo, minha mãe, o meu irmão. Mas a história é deles. Você compartilha a sua história, gente, contra fatos, não há argumento, há um fato. Há um fato. Você fala assim, eu não tinha paz, agora eu tenho. Eu não tinha amor, agora eu tenho. Eu não conhecia o meu Criador, agora eu conheço. Você fala, eu não acredito. Bom, você não acredita, é problema seu. Porque eu não posso te convencer. Só o Espírito Santo pode, mas eu conheço o meu Criador. A pessoa fala, mas eu não acredito nesse Criador. Eu vim do macaco, eu vim de uma ameba, eu vim de uma evolução, eu vim de uma explosão. Ele pode acreditar em qualquer coisa que falaram para ele aí e botaram na cabeça dele. Mas você fala, eu também era assim, só que eu descobri que eu fui criado por um Deus maravilhoso, cheio de amor, um Deus santo, e me criou com um propósito. E o propósito desse Deus que ele me criou é que eu pudesse um dia conhecê-lo. E ao conhecê-lo, eu não poderia fazer outra coisa, não ser me render a ele e dar-lhe glória agora e para sempre. Me tornei um discípulo de Jesus, um adorador de Deus, eu adoro em espírito e em verdade. Essa é a minha história. Está entendendo? Então, a sua história, ela é exclusiva e ela não pode ser, assim, ela não compete com outras histórias, mas ela pode ser parecida com outras histórias, mas é a sua história. Todos nós temos, inclusive, uma história original, está entendendo? A sua história é original. É interessante o que aconteceu quando Jesus chegou em Gadara e ele falou assim para aquele moço que estava endemoniado, possuído por uns demônios, muito conhecida essa história como o endemoniado gadareno, que morava em Gadara, né? E quando Jesus chegou ali, esse homem era um homem terrível, famoso, era, eu acho que o mais famoso da cidade. E qual a fama dele? Era a pior forma possível. Não passa perto dele, que ele é violento. Ele ataca as pessoas. E ele era tão violento que a Bíblia diz que o prendiam com cordas, até com correntes, ele quebrava. Não era a força dele, era uma força excomunal, porque ele tinha, ele era habitado por legiões de demônios, milhares de demônios. Olha, como que cabe numa pessoa só milhares de demônios? Legiões de demônios. A palavra legião no Novo Testamento tinha a ver com as legiões romanas, né? Então, eram centenas de soldados. Aí tinha as centúrias, tinha as legiões, então o exército romano tinha essas divisões de infantaria, de ataque, de defesa, enfim, eram soldados de guerra, legiões. Então, esses demônios vieram habitar nesse homem e ele ficou violento. A Bíblia diz que ele morava nos túmulos, ele nem vestia roupa, e ele até se cortava com pedra, porque ele era tão violento quanto os outros que não tinha ninguém para machucar, ele machucava a si mesmo. Quando Jesus chegou naquela ilha, desceu do barco, chegou naquela terra, os demônios gritaram de longe: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesses para nos atormentar antes do tempo? Olha, eles falam assim: que temos nós contigo? Era mais de um, com certeza. Nós.
Aí Jesus repreendeu o demônio, expulsou esse demônio. E aquele homem daqui a pouco estava são, conversando com Jesus, já com roupa, e Jesus passou um tempo ali com ele, fez dele um discípulo. E quando Jesus já ia saindo, se retirando daquele lugar, entrando no barquinho para voltar para o lado da Galileia, aí então aquele homem queria ir com Jesus, com certeza. Sabe o que Jesus falou para ele? Não, você não pode ir comigo. Não, mas eu quero ir com o Senhor, né? Aí então, quando ele disse isso, Jesus deu um comando: volte para a sua casa e conte o quanto Deus tem feito por você. E a Bíblia diz que o homem foi embora e contou em toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Isso está em Lucas capítulo 8, né? Você pode achar esse texto maravilhoso, essa história verídica que a Bíblia narra desse atormentado por Satanás, que foi liberto por Jesus e se tornou representante de Jesus. O representante de Jesus naquele lugar. Aliás, ele morava numa região chamada Decápolis, que eram 10 cidades, os Decápolis. Então ele estava ali e Jesus foi rejeitado naquele lugar. Até eles pediram para Jesus se retirar, porque não entenderam aquela libertação, não entenderam Jesus, pediram para Jesus se retirar. Mas uma outra vez Jesus voltou lá, ele não foi expulso, ele já era uma pessoa querida. Sabe por quê? Aquele ex-endemoniado, ex-atormentado, tinha uma história para contar, a história de transformação, a história maravilhosa. Quando ele compartilhou aquela história, que aquele moço, aquele homem, Jesus de Nazaré, tinha chegado ali, e aí esse homem não era apenas um homem, ele era o próprio Deus aqui na terra, o Rei dos Reis, o Deus eterno esteve com ele. Eu conheci o Deus eterno. Como? O Deus que não tem começo, meio e fim, ele é eterno. Mas ele fez carne, veio aqui e falou comigo, e ele me libertou. Ele tem mais poder que todos os demônios que estavam em mim. Eram milhares de demônios. Ele tem mais poder, com um comando só, todos saíram de uma vez. Amém? Esse é o poder de Jesus. Esse poder que você deve compartilhar. Essa história que você deve compartilhar. Conte a sua história, meu irmão. Amém? Então, compartilhar sua história pode ajudar a sua família, amigos, pessoas que você encontra a entender como eles também podem seguir a Jesus. Como é importante compartilhar sua história. As pessoas sabem o que aconteceu com você. Você está diferente. Olha, todas as pessoas que aceitam a Jesus, os amigos deles, antigos, seus familiares, mesmo que eles não falem, vão perceber que você está diferente. Você está diferente. Mudou a sua fala, mudou o seu semblante. O que mudou? Você fala, não mudou nada, eu sou o mesmo. Não, você está diferente. O que aconteceu? Eles vão perceber, mas você não vai mais com a gente em tal lugar, não vai fazer mais aquela coisa, você não vai mais, enfim, você contava umas piadas, umas histórias, você não fala mais. Quer dizer, o que aconteceu? Aí você não tem jeito, tem que contar a sua história, não é verdade? Tá? Então, ao compartilhar a sua história com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, você está fazendo exatamente o que Jesus mandou fazer, o que Jesus pediu para aquele moço de Gadara, né, o gadareno, fazer. Volte para sua casa e conte as maravilhas de Deus. Volte para sua casa, encontre seus amigos, seus familiares e conte as maravilhas de Deus. Isso é muito, muito importante. Isso é fundamental. Amém? Então, alguns detalhes importantes, alguns pontos que você pode compartilhar e deve compartilhar. Vamos colocar 3 pontos aqui, né? A sua vida antes de conhecer Jesus. Faça um resuminho, não precisa contar tantos detalhes. Né? Os detalhes são até vergonhosos, né? A gente fica contando muita coisa que não precisa falar, né? Dá assim um resuminho e fala, sabe? Porque o mais importante não é como você era, tá? Mas às vezes faz parte, né, da sua narrativa, do seu compartilhamento, falar de onde você veio, qual é o seu passado, né? E aí, então, você pode até falar que você era muito religioso, ou pode falar que era uma pessoa maravilhosa, mas mesmo assim não tinha paz, não tinha certeza da salvação. Você pode contar o quanto ruim você era, se você, infelizmente, teve um passado triste, negativo, que você até tem vergonha de falar, mas talvez tenha que dar um detalhe. Olha, você não tem ideia de onde Deus me tirou. Deus me tirou do fundo do poço. Olha, eu fazia coisas que é vergonha contar, mas só um resuminho aqui. Eu passei por isso e por isso. Se for, não entre em muitos detalhes, que não é o principal, tá? Mas é só um ponto de partida. Aí você diz também como conheceu Jesus. Assim, depois você diz o que a sua vida mudou após ter conhecido Jesus, tá? Então, são coisas bem simples, bem simples. Então, vamos lá, recapitulando os 3 pontos. Né? A sua vida antes de conhecer Jesus, né?
como você conheceu Jesus e como a sua vida mudou após ter conhecido Jesus. Tá? Guarde bem esses pontos. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus, como você conheceu Jesus e agora como é a sua vida depois de ter conhecido Jesus. Assim como ele mudou a história da humanidade, como eu estava falando há pouco, antes de Cristo e depois de Cristo, você vai contar como era a sua vida antes de Cristo. Aí você explica, conta em detalhes ou resumidamente como você conheceu a Cristo. Depois você diz, agora que eu conheço a Cristo, como é a minha vida? Quer dizer, o que mudou na sua vida após ter conhecido a Cristo? Lembrando que se a sua vida não mudou nada, provavelmente você não conheceu a Cristo. Você só passou a frequentar uma igreja ou uma religião. Porque quando você conhece a Cristo, não tem como você, sabe, não, é como se fosse assim, eu vou sair na chuva e não me molhei. Quer dizer, não tem como, é verdade? Olha, eu caí no meio do fogo e não me queimei. Eu fui atropelado por um caminhão, mas não aconteceu nada. Quer dizer, gente, quem conhece a Deus, uma coisa extraordinária acontece. Tá? Então, você tem uma história assim. Essa história é maravilhosa. É a melhor história da sua vida. Porque se não tivesse essa história, não haveria outras que venham após essa. Esse é o começo de uma vida maravilhosa na presença de Deus, que você deve compartilhar o máximo que você puder. Tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos que entender alguns pontos importantes, tá? Por onde eu começo? Jesus falou assim para o gadareno, volte para sua casa. Nosso ponto de partida é a nossa própria casa. Pode ser que eles não aceitem, mas você começa por ali, tá? Seu ciclo de relacionamento é muito importante. A família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, aqueles que estão ali próximos de você. Dizem bom dia para você, boa tarde para você, que tomam um café com você, que almoçam com você lá na empresa. Tá? Então você começa a testemunhar. Tá? Eu me lembro que eu trabalhava com uns colegas de trabalho que não conheciam Jesus. O pessoal, na época, eu como músico profissional, trabalhava em estúdio de gravação, mas os músicos que trabalhavam comigo, a maioria tudo era músico da noite, músico de tocar com os famosos, e eles tinham uma vida bem desregrada, para você ter uma ideia. Mas a gente ia almoçar juntos, eu falava, espera um minutinho só, eu vou fazer uma oração. Eu abaixava a cabeça e orava. Aí depois eu percebi que quase todos eles oravam também. Até que um dia eu esqueci de orar, e um dia falou, espera um pouquinho, você não vai orar? Eu falei, vamos orar, sim, vamos orar. Eu pensei que todos já estavam orando, agradecendo. Eles nem sabiam orar direito, mas eu falei, não, vamos agradecer a Deus pelo alimento. E eles começavam do jeito deles orar. Pessoal, como as pessoas são influenciadas. E quando eles falavam um palavrão, uma coisa ruim, eles falavam, desculpa, foi mal. Eu não repreendia, eu não ignorava, sabe? Então, é o testemunho, minha gente, é o testemunho. Eu pude compartilhar com vários deles, aliás, com todos eles ganharam pelo menos o Novo Testamento, né? Alguns eu trouxe na igreja, alguns eu fiquei sabendo anos depois que eles já estavam crentes, convertidos, um morando lá para Tatuí, teve um outro casal de artistas famosos lá do meio musical, que estavam no litoral, tinham abandonado essa vida, porque não dava para continuar naquele esquema, mas transformados pelo poder do Evangelho. Alguns não foram transformados porque não aceitaram, mas eles puderam ver a minha vida, meu testemunho, e depois eu podia compartilhar com eles. E são histórias interessantes, histórias maravilhosas, né, de oportunidades que eu tive de falar de Jesus para pessoas que não o conheciam, tá bom? Mas acabaram ouvindo a minha história, tá? Nem sempre eles vão gostar da sua história, ou acreditar na sua história. Então, vamos lá, comece pelo seu ciclo de amizade. Faça uma lista das pessoas que você conhece que ainda não são seguidores de Jesus. Por que não são seguidores de Jesus? Talvez ainda não entenderam o Evangelho. Explique para eles. Tá? Então a pergunta é, com quem você vai compartilhar o Evangelho essa semana? Com quem, né, irmãos? Com quem você vai compartilhar o Evangelho essa semana? Olha, o Espírito Santo já está chamando você para... Olha, você é minha testemunha. Não fique calado, cuidado, tá? Há testemunhas mudas. A pessoa, há um processo na justiça e você tem todo o direito, e o juiz fala, traga testemunhas aqui para saber se você realmente é inocente nesse caso que você está sendo acusado. E você tem várias testemunhas. Aí você chega lá no tribunal, leva 3, 4, 10 testemunhas, chega lá e ficam tudo caladas. Sabe que vai haver absolvição? O juiz fala, vocês podem testemunhar? Eu falo, não vamos testemunhar. Por quê? Não quero falar.
acho que não é bom falar, estão com medo de falar, não sei falar, e não falam. Já pensou? Aí você, mas eu tenho, o meritíssimo juiz, eu tenho direito, eu sou inocente. Fala, mas as testemunhas não estão falando. Só elas poderiam confirmar que você é inocente. Nesse caso, você será culpado. Olha só, é isso que acontece com as pessoas. Elas já são inocentes no sentido que Jesus pagou por elas seus pecados. Então, não precisa morrer pelos pecados, já estão resolvidos na cruz. Mas, se nós somos testemunhas caladas, eles serão condenados. Então, nós temos que falar. Amém? Temos que falar. É a nossa obrigação, nosso dever, falar. Porque quando você fala, a partir daí a responsabilidade não é mais sua. É dessa pessoa se crê ou não crê, se aceita ou não aceita. Porque ela tem o livre-arbítrio, tá entendendo? Então, essa é a pergunta. Com quem você vai compartilhar a sua história esta semana, meu irmão? Olha aí, vai anotando, tá? Então, juntamente com a sua história, você precisa também compartilhar a história do Evangelho. E você pode, há vários textos aí que você pode usar, né? Por exemplo, 1 Coríntios 15, 1 a 8, você estudar um pouquinho, quais fundamentos, como você fundamentar essa história, tá? E então, como você pode compartilhar essa história? Aí você pode ter uma ponte para começar, quer dizer, uma isca, tá? Como você vai compartilhar? Então, você que é novo, um novo discípulo de Jesus, ele pode chegar para as pessoas assim, olha, eu fiz uma decisão de me tornar um seguidor de Jesus, eu gostaria de falar sobre isso, tá? Olha, eu fiz essa decisão. Aí você começa a contar, a pessoa dele, eu realmente preciso estar diferente. Vou contar, porque eu fiz uma decisão de ser um seguidor de Jesus, tá? A pessoa não precisa contar, às vezes se menciona a religião, né? Da igreja tal, eu sou da igreja de Avivamento Bíblico São Caetano, eu sou da igreja Assembleia de Deus, ou então agora eu sou crente, como alguns dizem, eu sou cristão. Acho que o seguidor de Jesus é mais, sabe, não denota uma religião, mas uma experiência. Alguém que segue alguém é porque é uma coisa real, não é uma filosofia, tá? Você fala, eu creio, eu penso. É interessante, até porque nesse caso é verdade, pode ser um seguidor de Jesus. Aí você usa essa introduçãozinha como uma isca, como uma ponte, vamos dizer assim, para você sair da estaca zero e começar a testemunhar. Tá entendendo? Então, nós podemos ver que Jesus disse em Marcos capítulo 17, né, na versão mais tradicional, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus disse, se você me seguir, eu farei de você um pescador de homens, um pescador de pessoas, pescando o quê? Essa ponte ou essa isca que você precisa ter para pescar, né, você vai então, com essa isca, pescar muitas vidas, salvar muitas vidas, tirando-as do mar da perdição e trazendo-as para o barco da salvação. Amém? Mas você precisa trazer esses peixes para dentro do barco, né? Então, essa não é uma pesca predatória, é uma pesca daquelas que você só pega o peixe e coloca ele, tira uma água suja e coloca água limpa. Tira da água envenenada, você pesca o peixe para tirar da água onde ele podia morrer, para ele pode viver, tá entendendo? Então, não é aquela pesca que você pesca para comer o peixe, né? Nesse caso não. Você pesca para esse peixe possa realmente viver, porque estava condenado à morte. Está em um lugar que tem um cardume de tubarão chegando, ele não tem chance, mas você pescou o peixe, pega e leva para outro lugar seguro, um aquário seguro, não tem mais tubarão para pegar, não tem mais água envenenada, quer dizer, você pesca para a salvação dessa vida. Estão entendendo? A expressão figurada, pescador de homens, pescador de vidas. Eu estava ouvindo a história do irmão que ele está contando testemunho, que a filha dele, o genro e netinhas foram para um país onde não se pode falar de Jesus, é proibido falar de Jesus. O netinho dele pequeno falou, mas vovô, eu chego lá, eu não posso falar que eu sou cristão? Eu falei, olha, só fala que você é pescador de vidas. Só fala isso. Aí o menininho foi, vovô, eu estou contando para todo mundo que eu sou pescador de vidas. Ele não está entendendo, mas pelo menos não me perseguiu. Né? Usou a expressão de Jesus, pescador de homens. Jesus falou, eu vos farei pescadores de homens, você é um pescador. O pescador precisa de isca, ele precisa ter ferramentas, ele precisa saber estratégias. O pescador é estratégico, ele sabe que hora pegar o peixe, que tipo de peixe, que tipo de isca. Se é um bom pescador, com certeza ele vai saber essas coisas.
Jesus falou assim: se você me seguir, você vai ser um bom pescador. Vai saber que isca é usar com uma criança, outra isca com um adolescente, outra isca uma pessoa que tem mais cultura, menos cultura, uma pessoa que você conhece muita intimidade, você pode falar mais abertamente, pessoa que você acabou de conhecer, ou que você conhece muito pouco, ou você tem estranho para ela, que isca usar nesse caso, tá entendendo? Então, são muitas iscas que você vai usar, amém? Então, fique atento. Na continuidade dessas lições, nós vamos entender quais iscas você vai usar para falar com essas pessoas. Por exemplo, se você já é um discípulo antigo de Jesus e convive com aquela pessoa há muito tempo, fala, mas eu nunca falei de Jesus, o que eu posso usar? Uma sugestão, né? Olha, eu nunca compartilhei com vocês porque eu me tornei um seguidor de Jesus. A diferença que ele faz em minha vida. Eu gostaria de falar sobre isso. Posso falar? Posso contar? Posso contar a história da minha vida? Quer dizer, eu estou com você há tanto tempo, convivo com você, nunca compartilhei. Então, pode ser que você encontre uma outra pessoa que você nem conhece direito, e você fala assim, olha, se você pudesse conhecer a Deus pessoalmente, você estaria interessado? Ou você pode usar uma outra alternativa? Posso contar algo extraordinário que aconteceu comigo e mudou minha vida? Posso contar? Olha, se eu pudesse falar de Deus, para que você pudesse conhecê-lo pessoalmente, você aceitaria? Posso contar? A pessoa, não, estou interessado, não estou interessado. Que Deus é esse? Ele não está interessado em Deus, mas é o seguinte, posso contar então a história da minha vida? Nesse caso, sim, é a sua história, né? Ou então posso contar uma coisa extraordinária que aconteceu comigo? Talvez a palavra história da vida não chama atenção, mas algo extraordinário que mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a minha vida, mudou radicalmente. Então, aí você vai testemunhar. Nosso objetivo é que você seja despertado para um evangelismo intencional. Não evangelize apenas ocasionalmente, ou esporadicamente, eventualmente, ou assim, bem acidentalmente, alguém pergunta para você, e você acaba, tem que falar, ele perguntou, né? E então, a intencional, eu falei, eu quero falar com aquela pessoa, e começo a orar por ela. Nós estamos num momento na nossa igreja chamada Campanha para Salvar uma Vida. Ore por pessoas, pelos amigos, pelos parentes, pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos. Comece a orar. Faça uma listinha e comece a orar. E à medida que Deus vai preparar uma oportunidade, intencionalmente, chegue lá e compartilhe a palavra de Deus. Amém? Aleluia. As situações que nós compartilhamos, porque as pessoas nos provocam. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava no ônibus, há muito tempo atrás, eu era solteiro ainda. Eu me lembro que naquele dia eu estava meditando a palavra, acho que eu estava até jejuando, e eu falei, hoje eu não quero nem falar com ninguém, eu tinha o Novo Testamento no bolso ali, meditando, e eu queria, estava concentrado ali. Aí um colega, um conhecido, sentou do meu lado. Você vai para a escola, alguém do bairro que conhecia, assim, do meu lado. Eu falei, meu Deus, eu ia meditar na palavra, ele vai puxar um monte do assunto. E aí, então, ele vai puxar vários assuntos aqui. Eu fiquei triste na hora, quando ele não por ter visto um amigo, mas falou assim, uma pessoa que eu conhecia, mas eu falei, não vai dar para falar, não vai dar para meditar, eu estava tão concentrado ali. Ele puxou o assunto, lógico, né? A gente conhecia, tal. Algumas coisas aconteceram e vocês dão um toque para mim, né? Então, você não fala Jesus para ele. Essa é a oportunidade. Não é por acaso que ele estava ali. Eu pude compartilhar de Jesus para ele. Mudou tudo. Eu pude meditar na palavra depois, mas é interessante que tem hora que você nem quer, mas a pessoa pergunta, e aí, o que você está fazendo? Por que você está com esse livrinho na mão? Que livrinho é esse? Que Bíblia é essa? Ou então, que livro é esse? Ou por que você está falando essas coisas para mim? Aí você, então, é bastante provocado a falar de Jesus. Olha, por que você não bebe com a gente? Por que você não sai com a gente? Então, muito entre os jovens, né, compartilhamento, mas você não vai sair com a gente? Alguém se oferece, alguém te pede namoro, sei lá, ou os colegas de trabalho convidam para uma festa, você vai dizer se sim ou se não, ou o que você vai fazer naquela festa, naquele lugar, naquele ambiente. Sabe por quê? Porque você é diferente. Por você ser diferente, provavelmente você não fica tão enturmado, você pode ser rejeitado, mas é um preço que você vai pagar por ser discípulo de Jesus. Ele falou assim, olha, se alguém vier após mim, vai negar-se a si mesmo. Então, você não vai mais agradar a você, nem agradar os seus amigos, nem a sua família. Ele falou, aí se você crê em mim, você vai ser rejeitado pelo mundo. Muitas pessoas vão rejeitar você, às vezes até da sua própria casa. Muitos que estão aqui me ouvindo já foram rejeitados na sua própria família. Nem sempre quando você conta essa boa notícia, é uma notícia agradável para as pessoas. Quem sabe uma notícia horrível para eles,
Nossa, agora você negou a nossa fé, a nossa religião, a nossa tradição. Ou você ficou louco, você vai dar dinheiro para a igreja, dinheiro para o pastor. Que Deus é esse? Ah, isso aí é bobagem. Então isso é loucura. Você tem que estar disposto a enfrentar tudo isso. Porque agora você encontrou o grande tesouro. Você procurava toda a sua vida. Agora você tem a melhor história para contar, mesmo que para eles não seja uma história agradável. Mas um dia eles vão reconhecer, vão pedir oração para você, vão correr atrás de você, se você der um bom testemunho, tá bom? Olha, Jesus não mandou você ser evangelista. Ele falou assim, você vai ser minha testemunha. Testemunha é alguém que viu um fato importante, deve ser compartilhado. Que é o fato importante? O fato importante é que Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou. Da mesma maneira, você morreu com ele na cruz e agora você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Conte isso com suas palavras, tá bom? Essa vai ser a melhor história da sua vida. Compartilhe. Na continuidade, vamos aprender mais detalhes sobre o compartilhamento da sua vida com Cristo e o compartilhamento de como você pode explanar o Evangelho para poder, então, assim, fundamentar a sua história na Palavra de Deus. Que esse Deus maravilhoso te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.